Olá, meu nome é Diogo Coelho e estou aqui para te falar sobre as 7 fases da vida. Essas 7 fases da vida é um processo que mudou a minha vida. Eu estava com uma empresa só e não estava prosperando, estava com dificuldade financeira e vivia sem tempo e as coisas não andavam para mim. Quando eu entendi o processo, me conectei com pessoas, minha vida começou a fazer sentido e as coisas começaram a mudar. Hoje eu tenho vários negócios. Hoje eu tenho várias situações que fluem na minha vida. Então, hoje eu estou aqui querendo te passar o que você pode fazer para mudar a sua realidade. Eu sei que às vezes você não está gostando do resultado que você tem hoje, mas são processos que você passou na sua vida que você não vai entender mesmo. Então, fica nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que mudou a minha vida e as 7 fases que você pode mudar a sua vida também. As 7 fases da vida que a gente passa por um processo que a gente não entende. Vou dar um exemplo, vou fazer uma analogia com uma semente. Na verdade, o título dessa mensagem hoje é da semente ao fruto. Por quê, gente? Fazendo uma analogia da semente ao fruto, tem vários processos de início ao fim. Assim é a nossa vida hoje. A gente tem um processo de início ao fim e a gente não entende esse processo. E essas 7 fases que eu vou te falar hoje exatamente sobre isso. Então vamos falar primeiro da semente, que é o início. O que seria semente, gente? Semente vem de sêmen e vem de terra. Então é um fruto ali na terra que cresce e prospera dentre todos esses processos. E eu vou falar de cada um deles, fazendo analogia com a nossa vida humana. Sobre a semente, que é o início, toda semente, gente, ela vem com um propósito. Assim como você. Você veio hoje na Terra como um propósito e você ainda não sabe qual. A semente, ela já sabe. Uma semente de pé de manga, ela já sabe que vai dar manga. Uma semente de pé de maçã, ela já sabe que vai dar maçã. Só que no decorrer do processo, há uma interrupção nisso. Há uma quebra de identidade. Você acaba perdendo o que você é realmente. E a gente vai falar dessas 7 fases hoje. Então, falando da fase 1, é a fase da semente. A fase da semente, gente, é onde você está com muitas pessoas, assim como uma semente está com várias sementes. Você tem que entender que o processo da semente é o início. Então, quando você está muito no início, acontece uma coisa, você fica frágil. A semente, se você jogar numa rocha, ela rapidinho seca e morre. Ou, diz a Bíblia, se você deixar por cima da terra só, pode vir um pássaro e vir comer a semente. Então, o que isso acontece? Acontece que você hoje vem na vida, hoje vem na terra, hoje, e passa por um problema que acaba te transformando o que você realmente tem que ser, cumprir o seu propósito. Davi, ele foi um homem que tinha um propósito, ele veio do início ao fim. E qual o propósito de Davi? Ele veio para governar e ser rei sobre Israel. E até hoje não houve um rei maior do que Davi. Então ele entendeu que ele era do início ao fim. E mesmo ele passando por um processo de semente, onde ele estava entre os irmãos, Davi ele foi selecionado pelo profeta Samuel. Então isso ali deu o start da carreira de Davi. Mas eu quero que você entenda logo de cara, Davi ele passou por um processo de sentimento ali. Porque nessa escolha de ser ungido, ele não estava na sala, ele não estava na mesa. Enquanto os irmãos de Davi estavam na mesa, Davi estava limpando o bicho. Então, há um processo sentimental ali. Quando eles chamam Davi para ser ungido na frente dos irmãos, no meio dos irmãos, ali mostra exatamente o processo, gente, que a gente passa de fragilidade no início da vida. Que é o quê? Qualquer um de nós, às vezes, pensaria assim, não me chamou e agora está precisando de mim? Vocês estavam lá curtindo e agora está me chamando para quê? Mas Davi era um homem com coração segundo o coração de Deus, gente. Então ele foi lá e ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Então esse é o processo, esse é o início. Esse é o início de um propósito que você vem com a vida. Só que as coisas que acontecem ou situações que acontecem faz você mudar essa direção. Outro também na Bíblia que teve um propósito foi Sansão. Sansão ele veio com um propósito desde pequeno para acabar com os filisteus da época. Os filisteus na época estavam governando Israel e Deus envia Sansão ali exatamente com uma força única. Sansão foi o único mais forte com o título de juiz, simplesmente para poder mudar a realidade ali na terra. Ou seja, ele era uma semente e ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Então, esse princípio da semente é o início, é onde você recebe o seu propósito e você ainda tem ali o entendimento do que você é realmente. Mas ainda, assim como uma semente, ela é separada das outras e é plantada individualmente. O que isso significa, gente? Você entra pelo segundo passo, segunda fase da vida, que é
o processo. O processo de uma semente, quando é colocado dentro da terra, é muito difícil, porque é escuro, é sozinho. Às vezes você acha que o processo, a dificuldade que você tem na sua vida, você vai passar com seus amigos, mas não vai. A semente é a fase onde você está em volta de pessoas, mas o processo de amadurecimento que vai fazer você ir para o próximo nível, você vai passar sozinho. E a semente dentro da terra, ela tem que fazer um esforço, é escuro, é sozinho, deve dar um baita medo para muitas pessoas. Eu não sei qual é o processo que você está passando hoje, mas eu tenho certeza que isso vai te fazer para ir para o próximo nível. Porque da semente, depois desse processo, ele vai crescendo e vai virando um broto. Mas eu quero falar com você antes sobre essa questão do processo. O processo, gente, ele sempre vai ser individual. O que eu quero dizer, a maioria das dificuldades, a maioria das evoluções está em você estar sozinho num processo de amadurecimento. Não adianta, às vezes, o pai estar com você, não adianta estar um amigo com você. O pai, ele te ama, às vezes ele não vai querer que você passe por uma dor. Então o pai, às vezes, ele acaba atrapalhando aquele processo e você acaba não crescendo como deve crescer. Assim como seus amigos. Seus amigos vão falar, para que você vai passar por isso agora? Larga isso para lá, deixa isso para lá. Processo, gente, às vezes vem de uma responsabilidade que você ganha na sua vida. Então é algo inédito para você, não é para ninguém. Por isso que você tem que estar sozinho no seu processo. E depois que você passa pelo esse processo, gente, sozinho, você acaba ganhando forças e vai virando um broto. Mas não para por aí, porque o broto, ele ainda é muito frágil. O broto é uma fase onde as pessoas podem pisar em você. E basta uma pisada para você te impedir de crescer, te impedir de fazer o que você veio fazer aqui na terra. Por exemplo, Sansão, ele foi pisado pelo povo de Israel na época e foi muito humilhado, porque tinha 3 coisas que ele não podia fazer e ele fez as 3, que era beber vinho, tocar em um morto e cortar seus cabelos. Então, por uma fraqueza, por um processo que ele teve que passar, fez ele ser pisado. Ele foi humilhado ali, a Bíblia nos relata, mas ainda o propósito dele acabou. Agora o propósito do Sansão acabou porque ele foi humilhado, agora acabou, ele não é mais ninguém. Não é, gente. Às vezes você passa por um processo e acha que sua vida não tem mais sentido, acha que sua vida acabou, não tem mais propósito. O seu propósito nasceu com você e vai com você até o fim. Sansão, ele foi humilhado, mas diz a Bíblia que no fim da vida dele, ele matou mais homens do que em vida. Ou seja, ele cumpriu muito bem o propósito e é citado na Bíblia como um herói da fé ainda. Então, às vezes, você está passando por uma situação ruim, difícil na sua vida e você acha que acabou, seu propósito acabou. Mas isso é só o início para você poder ir para o próximo nível. Se você fizer uma analogia com um jogo, eu gosto de fazer essa analogia com o jogo porque muitos de vocês jogaram videogame ou em algum esporte na sua vida. No jogo, cada fase fica mais difícil. E engraçado que tem uma fase que te prende ali e você não consegue passar. Você tem 2 escolhas. Ou continuar tentando, ou desistir. Desliga o videogame e vai embora. Só que se você consegue, se você ficar insistindo, esse processo ali de raiva, toda hora ficar se desgastando para tentar, vai fazer você evoluir. Vai fazer você ir para a próxima fase. E assim é a vida. Se você vencer essa fase dura que você está passando hoje, você vai para uma próxima fase. E a fase, gente, cada vez vai ficando melhor, porque depois que você amadurece, é muito mais difícil. O processo de fraqueza que você tem hoje é da semente ao broto. São 3 fases. Primeira fase é o governo, segunda fase, o processo, e a terceira fase é o broto. O que significa isso? São as 3 fases que as pessoas podem ainda te manipular e te impedir de fazer o que você é hoje. Às vezes você começa a prosperar, começa a ter um broto e a pessoa vem e fala, você não é ninguém, você é um lixo, você é um burro. Isso faz com que você já fica sentimental, abalado para você impedir de crescer. Nenhuma árvore, gente, cresce com energia ruim. Se você disser para uma árvore todo dia que ela é feia, que ela é ruim, você pode ter certeza que ela vai morrer. Porque não há energia boa, não há coisa positiva. E a gente também é assim, gente. Se você carregar algo negativo para sua vida, vai fazer com que você não cresça, vai fazer com que você comece o processo, só que você vai parar. Então é isso, é você pular em fase, é o início, meio e fim. Então chegamos agora na 4ª fase, que é a fase de você crescer. Depois de você ser um broto, você vai se tornar uma árvore. E o que uma árvore hoje você tem que fazer? Você tem que criar um network, criar uma conexão. Diogo, o que é isso? É você se conectar com alguém que já tem um resultado que você espera, que fica muito mais fácil para ele te passar do que você ficar quebrando a cabeça. Eu lembro que eu estava com um processo
muito difícil na minha vida na empresa e as coisas não andavam. Eu costumava dizer para a minha equipe que a gente é um time de futebol que chutava para fora, chutava para o gol e às vezes ficava naquele empate ali. Quando eu me conectei com pessoas que já estavam passos à minha frente, automaticamente isso me agregou muito. E o engraçado, gente, que o que eles me passaram não fazia sentido para mim. Eu indaguei eles, falei, não, eu não vou fazer isso. Só que eu tenho uma teoria muito boa dentro de mim. Se o meu resultado não está me agradando, eu vou dar ouvido ao resultado de quem está lá na frente. E quando eu fiz esforço e segui, automaticamente as coisas começaram a melhorar para minha vida. E isso, gente, eu tô te falando, coisas assim, problemas que dava já não dava mais. As coisas que eu chutava para fora já não chutava mais para fora. Aí a gente começou a se tornar um time que só chutava pro gol e fazia gol. Então era uma vida muito mais fácil. Então a conexão te gera isso. Mas a fase do network, gente, não é fácil, porque entra um pouco da vergonha e você não consegue às vezes achar as pessoas que você precisa. Então você tem que fazer o quê? Se movimentar. Toda hora. Eu estava só na minha região aqui. Quando eu comecei a viajar e conhecer as pessoas que eu precisava conhecer, eu fui buscando até ela, a minha vida começou a mudar. E, gente, uma coisa que vai te impedir muito é o quê? A vergonha. Às vezes, eu tô sem jeito de falar com a pessoa. Só coloca na balança. Em você ficar sem jeito ou você tentar mudar a sua vida drasticamente. Porque aquela pessoa tem a semente que você precisa para você prosperar muito mais. Então, analisa se vale a pena ou não você continuar no mesmo nível que está. Se você está no nível bom, se você acha que está no nível tranquilo, fique em paz. Eu estou falando para pessoas que querem mudar a sua realidade. Eu fiz isso e mudei a minha realidade. Então, para mim, fez muito sentido. O network, para mim, gente, foi uma conexão mais ou menos assim. Imagina-se que você está num carro indo para o Rio de Janeiro e chega no meio do trajeto, você para o carro e começa a ficar perdido. O network é exatamente aquela pessoa que fala assim, olha, oi, tudo bem? Onde você quer ir? Ah, eu quero ir para o Rio. Paz, o Rio é para lá. Ele te aponta exatamente a direção que você precisa ir. Você não vai ficar andando mais em círculo naquela situação. Então, compensa muito você fazer um network. E quando você está nessa fase de árvore, você já está com uma estrutura boa, você não é pisado mais. Se alguém vir te pisar, você vai falar, e daí? Não estou nem aí. Porque você passou as 3 fases da sua vida mais frágil, que é a semente, que é o processo e o broto. Então, essas 3 fases, se você venceu e se tornou uma árvore, fica muito mais fácil. Tudo que as pessoas falarem para você, você vai falar, tô nem aí, eu já sei quem eu sou, não tô nem aí. Então fica muito mais fácil para você se defender de uma situação ruim. Tá, você veio agora do network e começou a se tornar uma árvore que ninguém vai pisar em você e você não vai dar significativa para as coisas que as pessoas estão te falando. Então você começou a se tornar uma estrutura. Ótimo. E agora vamos lá para o próximo passo, que é exatamente as flores. Muita da gente que estão crescendo, estão achando que já é uma árvore e tem que dar o fruto. Não é. Tem um processo das flores. O processo das flores é o processo antes do fruto. Ah, Diogo, o que seria isso? Muitas das pessoas já acham que tem que dar o resultado que tem que dar, mas não chegou o tempo ainda. Não tem como uma árvore crescer e falar assim, toma o fruto, sem antes dar a flor, gente. O que seria a flor? A flor é o aprendizado que você traz para a sua vida. A flor é exatamente quando você para de assistir novela, para de assistir jornal, para de assistir coisas que não estão agregando muito na sua vida. Eu parei de ver televisão há muito tempo. Antigamente a gente chegava em casa, minha mãe gostava de ver um jornal. Eu não tenho problema com quem vê jornal, tá, gente? Eu vou falar um fato pessoal aqui. Eu olhava para o jornal e ficava ali meia hora. Minha energia já baixava, eu já ficava ruim. Então eu comecei a entender que aquilo que eu estava aprendendo não era o bom para mim. O que seria isso? Quando você pega uma árvore, gente, e coloca um adubo, ela tem tendência a crescer com muito mais força. Agora você vai regar uma árvore com esgoto, não faz sentido nenhum. Não faz sentido você aprender coisas que não estão agregando para sua vida. E tem um ponto, gente, que vocês têm que tomar muito cuidado. Que é o quê? Dependendo do adubo que você coloca em cima de você, você começa a crescer o que você não é. Vou dar um exemplo. Tem muita gente querendo prosperar como manga, mas é uma maçã. Por que isso acontece? Quando você está aprendendo com pessoas, com mentores, pessoas que já estão num nível acima de você, você tem que entender que você não tem que ser a cópia daquilo. Você precisa se modelar aquilo. E quando você se modela, gente,
Eu estou falando para você pegar uma essência ali, uma coisa que fez sentido para você, trazer para sua vida e continuar crescendo dentro de você a sua essência. Mas tem gente que já copia tanta a essência do próximo que está falando igual, está se vestindo igual, não faz sentido nenhum, porque a pessoa que olha para você e sabe da sua essência vai falar assim, rapaz, engraçado, eu vejo você maior potencial e você ainda não chegou ainda. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou eu. Engraçado que as pessoas sabem o fruto que você tem que dar e você não sabe. Porque você se espelhou tanto nas outras pessoas que fez com que você mudasse a sua essência. Então cuidado com isso ao aprender. A fase das flores é a próxima do fruto. Está muito perto. O que é o fruto? É o resultado, gente. Ninguém aqui tá hoje na Terra sem ter resultado. Para eu estar falando aqui hoje é porque eu estou tendo resultado, senão não falava. Porque é muito fácil você virar para mim, a vida do Diogo está muito ruim, como é que eu vou ouvir ele? Mas agora que eu estou tendo resultado, eu tenho a obrigação de falar isso com você. Porque funcionou para mim e pode funcionar para você. Você só tem que tomar cuidado com esses processos. As pessoas com quem eu modelei, as pessoas com quem eu fiz mentoria, eu fiz questão de manter a minha essência, mas ao mesmo tempo pegar o máximo de informação, gente. Aprender o máximo. O engraçado é que as coisas que você ouve, que faz sentido para você, já está dentro de você. Aquela pessoa só clareia com uma lanterna e olha para dentro de você e mostra para você o que você é. Então, só não mistura isso. Tenta crescer e dar a flor da sua essência, do propósito que você veio na Terra para cumprir. Então assim, você se tornou uma árvore e agora está dando flores. E você está aprendendo coisas positivas para sua vida. Diogo, qual é o próximo passo? Dar o fruto, gente. O que é dar o fruto? É você ter o resultado, gente. Não tem coisa melhor do mundo do que você começar a construir alguma coisa e começar a ter resultado. Engraçado que eu comecei a minha vida e eu posso dizer que eu acordei para a vida agora tem um ano e meio. E Diogo, o que te fez despertar? O que aconteceu? Na minha vida eu tinha um processo muito limitado. Eu era um cara de potencial, mas eu estava muito limitado. Processos da minha vida, de semente ao broto, algo que aconteceu ali que começou a me limitar quem eu realmente era. Então eu comecei a me tornar uma pessoa que não era. Quando eu comecei a aprender com as pessoas, com outros mentores, começou a fazer sentido o que eu vim fazer nessa terra. Qual era o meu propósito? Qual era a minha essência? E você tem que ficar atento a isso, porque a sua essência está dentro de você. E quando você começa a dar o resultado, é o fruto. Quando você olha uma árvore, você acha que ela é bonita, mas quando você vê uma árvore com frutos caindo, carregada, você tem até desejo de ir lá pegar. Então, o nível é outro. Quando você começa a prosperar, você pode ver que até as pessoas vão aproximar de você para querer pegar o seu fruto. E tem pessoas que vão te tacar pedra ainda, porque são pessoas que não têm intimidade com você e tem que estar de longe para tentar pegar um fruto que é seu. Agora, as pessoas que estão próximas vão falar, e aí, amigão, tudo bom? Rapaz, quanto tempo, cara? Vão querer te cercar, porque não tem nada melhor do que ver uma árvore dando fruto, gente. Árvore dando fruto é de encantar os olhos. Você pode ver que todo mundo que está falando hoje sobre uma mentoria, ele já está dando resultado. Por isso que você está fazendo sentido seguir ele. Você nunca vai fazer uma mentoria com uma pessoa que está mais ferrada do que você. Não faz sentido para você. Você vai entender que o processo não é esse. Então você tem que começar a olhar para dentro de você e qual é o fruto que você tem que dar, qual é o propósito que você veio fazer aqui na Terra. E o propósito, gente, está ligado com você do início ao fim. Uma manga, ela sabe que vai dar manga do início ao fim. Agora você, às vezes, é um pé de manga e está dando maçã. Você quer ser um morango porque viu que é muito bonito o morango. Não faz sentido. Você vai bater nessa tecla, sua vida não vai andar. E pessoas vão falar com você, eu vejo muito potencial em você, mas não vai ter o resultado, porque é impossível. Você veio com uma missão, você veio com um propósito, você veio com identidade. Só que o seu processo te mudou isso, mudou a sua essência. Então quando você está dando fruto, gente, é uma fase muito boa. As pessoas querem estar perto de você, as pessoas te procuram, as pessoas precisam daquilo ali. Tem pessoas que vão estar necessitadas, gente. Não tem coisa melhor do que às vezes você está com fome, você passa perto de uma árvore e fala, nossa, essa árvore me salvou. Pega um fruto, come, ótimo, salvou minha vida. E acontece isso muito com a gente. Às vezes você está andando, sentimental, todo abalado, vem uma pessoa e fala alguma coisa para você, te dá um fruto, você come aquilo ali, você volta e fala assim, rapaz, aquilo fez sentido para minha vida, aquilo mudou a minha vida. Se eu não tivesse ouvido essa palavra que esse cara deu, estava acabado. Você começa até a entender o processo do alimento que você pegou ali. Isso é muito bom. O resultado, ele fala também de prosperidade, gente. Financeira. O que seria isso? Quando eu comecei a alinhar essas 7 fases da minha vida, o que aconteceu? Eu tripliquei os meus rendimentos. Então, se eu ganhava X, estou ganhando agora 3X. Diogo, mas por que isso? Porque quando você se alinha à sua essência, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu passei 5, 6 anos martelando numa empresa para fazer dar certo e eu lembro que o gráfico fazia assim,
subia e descia. O que é subir e descer? Vamos supor que no dia eu estava sem dinheiro para comprar material, aí o gráfico descia. Aí o dinheiro aparecia, aí o gráfico subia. Aí comprava o material, aí a gente fala assim, agora vai dar certo. Aí o funcionário faltava ou ficava doente, aí o gráfico descia. Esses detalhes, gente, você tem que analisar na sua vida. O gráfico na sua vida tem que estar assim, ó. Ele pode descer, mas sempre subindo. Nunca pode estar subindo e descendo toda hora. Não faz sentido isso. Se sobe e desce de uma vez só, é porque algo está errado. Você está sendo o que você não é para ser. Você está fazendo algo que não está na sua essência. Então você tem que ficar atento a essas coisas. Porque logo depois do fruto, você vai ter o transbordo, que é a última fase. O que é o transbordo, gente? Transbordo é a fase mais linda dessas 7 fases. Uma semente que passou por todo esse processo de dificuldade, cresceu uma árvore, deu uma semente de manga só para você plantou e você não consegue medir quantos frutos essa árvore vai dar. Então, de um fruto que você deu para uma pessoa, você não consegue mensurar quantas pessoas essa pessoa que você ajudou vai ajudar. Então, se você ajudou uma, ela pode ajudar 100. Então, o transbordo está em você pegar tudo que você aprendeu, evoluir e passar adiante. O transbordo é o que eu estou fazendo hoje aqui. É pegando os meus pontos de alto e baixo e transformando em um conteúdo para você entender, para você ir para o próximo nível. O próximo nível, gente, você tem que entender que você só vai ficar mais forte e melhor, porque quando você está repetindo aquele erro, você acaba que vai treinando naquilo ali. Quando você consegue, você está muito mais forte, até mentalmente. Você fala assim, ó, eu venci essa fase, vou vencer a próxima. Então fica muito mais fácil você tocar a sua vida depois disso. Então o transbordo, ele fala disso. O transbordo, ele fala de você chegar num certo nível de prosperidade e poder ajudar as próximas pessoas. Com o quê? Com dinheiro? Não, você pode dar um conhecimento para uma pessoa que a pessoa vai entender e vai para o próximo nível. Então, você não precisa hoje ajudar necessariamente com dinheiro. Eu já perdi muito tempo, gente, ajudando da forma errada. Eu tenho um amigo que ele falava assim, Diogo, você é um cara muito legal, mas você pega muito problema para você. Aí eu falei assim, como assim? E, pois é, você pega muito problema para você na sua vida e não acho que você não prospera, você não consegue evoluir. Aí eu comecei a indagar, falei assim, tá, vou colocar numa situação para você entender o meu ponto. Vamos supor que a casa ali tá pegando fogo. Quando eu passo, eu vejo uma fumaça. E aí eu decido ignorar e vou para casa. Quando eu vou para casa, eu ligo a TV e vejo que a casa foi incendiada, matou mãe e filhos. Na minha mente, eu parei para ajudar por conta disso, porque eu não quero chegar e ter uma notícia pior lá na frente. E engraçado que esse meu amigo, ele é bombeiro. E quando eu falei com ele assim, e o que você faria? Ele falou assim para mim, eu chamaria o bombeiro. Então tem coisas, isso veio um start muito bom na minha vida, porque tem coisas que eu acho que você tem que resolver, mas não é. Aquilo ali é um processo que outra pessoa tem que resolver, não você. Você tem que fazer o que você veio para fazer, do seu propósito. E eu achava que estava ajudando aquilo ali, mas não estava. Eu estava impedindo o processo de outra pessoa fazer e ao mesmo tempo eu estava me impedindo de crescer. Então você consegue entender que eu me perdi nessas 7 fases? Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a entender o que eu sou e o que eu estou aqui para fazer. E esse vídeo é exatamente para mostrar isso para você. Eu estou tentando transbordar no conhecimento do que eu aprendi. Eu me conectei com várias pessoas de relevância, mas simplesmente não para copiar elas, simplesmente para eu pegar o que está dentro de mim, o que eu aprendi, para tentar passar para vocês, porque eu tenho certeza que dentro de você pode mudar muitas vidas. E se você está grato por esse vídeo, faça por outra pessoa, não precisa me agradecer. Esse vídeo é para você pegar a semente, plantar e você prosperar e dar para outras pessoas, se fizer sentido para você. Então essas 7 fases são, fazendo uma analogia com o natural, que é da natureza, você vai entender que é simples. A natureza também sofre esse mesmo processo que você. A gente passa pelo processo da semente, o processo dentro da terra, a gente passa pelo broto, a gente passa pela árvore, passa pela flor, passa pelo fruto e passa pelo transbordo. Então, fazendo essa analogia do natural, vai fazer sentido para você o que eu estou te passando. E você só tem que tomar cuidado com essas 3 fases. A semente, o processo dentro da terra e o broto, que são as 3 fases mais frágeis que onde pode mudar o seu propósito, o seu ritmo de vida por conta de situações que trazem na sua vida. Então você só tem que se proteger desses 3 pontos. Depois você vai estar muito mais maduro. Ah, Diogo, agora eu já sou uma árvore, eu já estou florescendo. Tem gente que está querendo dar fruto com problema na semente. Eu era um cara assim. Eu tinha um problema e era um problema de semente. Eu era já uma árvore e estava com um problema na semente. Então não faz sentido você ser uma árvore pensando em problemas de semente. Cada fase
já passou. Por isso que o nome se chama passado, não futuro. Então não fica preso ao passado. Tem uma regra que você tem que ficar 10% do passado com você, 70% no agora e 20% no futuro. Por que 10%? 10% vai fazer você olhar para trás e refletir um erro que você cometeu para não cometer no agora. É só por isso. No presente, você tem que estar totalmente entendendo o que você é. No futuro, você sabe que você pode prosperar e transbordar na vida de pessoas, mas é um processo, você tem que ter cautela. Se você bota 50% da sua meta no futuro, você fica ansioso no presente. Então você tem que tomar um cuidado, é um processo. Não tem como a árvore plantou agora já querer dar um fruto. Calma. Todo mundo tem um processo, assim como o natural de uma árvore. Muitas das coisas hoje, gente, que mudou na minha vida, nesse processo das 7 fases, estava vinculado a princípios e mandamentos. O que é princípios e mandamentos? Princípios e mandamentos é quando eu peço ao meu filho, é um princípio. E quando eu mando, é um mandamento. Vou dar um exemplo rápido. Se eu peço ele para arrumar a cama e ele não arruma, ele está quebrando um princípio comigo. Agora, se eu falo assim, não, agora eu estou mandando você arrumar sua cama, aí é um mandamento. Deus, ele deu princípios, como o homem não cumpriu, ele mandou os mandamentos, para ficar bem claro e desenhado para a pessoa, do que é o que você tem que fazer. Qual é a consequência disso? Gente, Deus é pai, e eu, como pai do meu filho, se ele não cumpriu o princípio, que não arrumou a cama, e não cumpriu o mandamento, que eu mandei ele arrumar a cama, o que vai acontecer? Eu vou deixar de dar presentes para ele. Quando ele quiser algo legal, ele não vai ter. E muita gente confunde isso, acha que Deus castiga. Deus não está castigando, ele deixa de te entregar algo bom na sua vida. É diferente. O meu filho, às vezes ele vai querer comer um McLanche e não vai poder, porque nenhum mandamento final ele cumpriu. Então como que você espera que Deus vai te dar algo para você ir para o próximo nível, sendo que você não está cumprindo princípios e mandamentos? Mas eu tenho a certeza de uma coisa. Assim que o meu filho começar a fazer as coisas, eu vou ter o maior prazer de dar um presente para ele. Porque o pai, ele está sempre disposto. Então, assim é com Deus na sua vida. Se ele vê que você está disposto, ele também vai estar disposto a te entregar algo muito maior do que você imagina. Porque você pensa em ganhar, às vezes, só um McLanche, mas às vezes você esquece que a gente pode comprar uma batata, pode comprar um refrigerante, pode até comprar um presente. Então, o pai, ele está sempre disposto e está sempre disposto a surpreender. O pai, ele está sempre querendo o melhor. Então, cumprir princípios e mandamentos faz sentido na vida do ser humano. Você pode ver que um milionário hoje, ele não perde tempo vendo um vídeo pornô. Por quê? Porque é uma quebra de princípio. Ah, mas o princípio do adultério não é só você não adulterar com outra pessoa? Não, diz a Bíblia que se você pensar em uma outra pessoa, você já está em adultério. Então, reflita isso na sua vida. Eu passei muito tempo achando que eu estava certinho e não estava. Quando eu olhei isso, eu vi que eu estava errando em várias coisas e por isso que as coisas não andavam na minha vida. Então essas 7 fases fica muito mais fácil quando você começa a seguir princípios e mandamentos. Outra coisa, gente, é sobre servir. A Bíblia fala que maior é o que serve. O que significa isso? Quando você pega algo e faz sem estar com o propósito só de você ganhar, e sim de ajudar o próximo, automaticamente você tem um nível muito mais alto do que o dos outros. Todo mundo que prosperou muito nessa terra, ele pensou na dor da pessoa e não só nele. Por exemplo, o McDonald's, ele simplesmente queria entregar um lanche mais rápido para a pessoa. Então, isso fez com que ele tivesse muito relevância. O Steve Jobs, ele não queria uma pessoa apenas com um celular comum, ele queria com o celular, o iPhone. E engraçado que até hoje ele é lembrado. Então, se você está fazendo algo para servir e não simplesmente que a prosperidade parasse em você, você pode ter certeza que você vai muito mais longe. A Bíblia fala que maior é o que serve. Então faz sentido você hoje estar disposto a servir. Esse é um ponto que mudou muito a minha vida e pode mudar a sua também.